Você já se pegou dizendo frases assim? Isso não deveria estar acontecendo comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Isso que eu fiz, essa atitude, essa ação não tem mais volta. Eu deveria fazer o melhor. Eu não fiz o suficiente. Por que eu não fui tão apressado? Por que eu não fui tão objetivo? Ou por que eu falhei? Eu não deveria. Esse tipo de linguagem é muito comum de eu escutar na clínica e provavelmente é muito comum de você já ter dito isso para si mesmo. Por que eu falo isso? Porque todos nós temos pensamentos dessa natureza. Esses pensamentos, ao contrário do que a gente pensa, não nos torna mais forte, não nos ajuda a vencer o dia a dia, nem a nos tornar melhores. Ao contrário, nos fragiliza muito mais. E hoje eu queria conversar exatamente sobre um conceito de um livro que eu li há uns 3 mais ou menos anos atrás e que eu aplico bastante com os meus pacientes, que é o conceito de um matemático chamado Taleb Nassim, Nassim Taleb, chama antifrágil. Esse conceito foi o próprio autor que criou e na verdade ele está falando sobre a importância de conhecer a nossa própria estrutura da natureza. Segundo ele, algumas das situações, circunstâncias sociais a qual acreditamos, como por exemplo a política ou a burocracia, são áreas que acabam se tornando fenômenos do que ele chama de fragilidade. Então, para a gente trabalhar essa questão desses pensamentos mais rígidos e o quanto isso não é adaptativo, seria interessante a gente pensar nesse conceito que esse autor de antifragilidade está trazendo. Para ele, fragilidade seria como se a gente pegasse, vou aqui pegar, tá? Uma taça. Você tá vendo essa taça aqui, né? De cristal. Super frágil. Aqui em casa, quem lava essas taças é o meu marido, porque se eu lavar, eu com certeza vou quebrar. Então, imagina uma taça como essa, que ela precisa estar guardada num lugar bem bonitinho dentro da sua casa, não pode mexer muito, se tirar do lugar tem que lavar com cuidado, porque qualquer coisinha ela racha e se quebra. Assim são alguns dos sistemas sociais em que a gente vive. Eles são sistemas frágeis, assim como uma tacinha dessa que qualquer coisa se quebra. Por outro lado, a gente pode pegar esse outro objeto aqui, que é um pedaço de pedra. Você tá vendo aqui que esse objeto ele é robusto, ele é duro, né? Se eu tacar aqui no chão, nem sei se eu vou conseguir quebrar. Pode ser que eu quebre alguma partezinha dele, mas vai ser mais difícil eu conseguir quebrar uma pedra. Porque realmente o objeto, né, é muito robusto, é muito duro. Então, ele traz que antifragilidade, que é esse termo que ele criou, significa o oposto, que nem é frágil, como uma taça de vinho, e nem é robusta como uma pedra. A antifragilidade é como a nossa natureza, a própria natureza. Se você olhar a natureza, ela sobrevive às intempéries, às tempestades, aos tsunamis, né, aos holocaustos, ao El Niño, o que quer que aconteça, tá sempre acontecendo situações que a nossa natureza sobrevive. Então a ideia da antifragilidade é a ideia de, diferente da resiliência, que eu aguento a pancada e eu resisto à pancada e eu volto ao meu estado natural, é muito mais do que isso. É como se estivesse dizendo que eu volto melhor de uma situação desafiadora, de uma situação de risco, de uma situação complicada. Agora, pegando lá aquelas primeiras frases que a gente começou a conversar, eu não deveria, eu tenho que ser o melhor, por que isso não aconteceu como eu queria, qual é, tarará. Todas essas falas, elas vêm de um lugar de exigência muito grande, que só alimenta a representação de que a gente como humano quer funcionar assim,
como uma tacinha de vinho, qualquer coisinha se quebra. Porque se eu tô achando que eu preciso ter total planejamento, método, eu preciso estar sempre encontrando uma solução, uma segurança, uma ideia fixa, eu sou frágil. Então, como que a gente pode pensar que é importante a gente refletir? Não estou dizendo aqui que você não vai ter esse pensamento. Esse tipo de pensamento é, como eu falei, humano e totalmente humano. Mas a gente precisa ter a noção de que muitas vezes a forma como a gente fala sobre nós mesmos só está alimentando mais fragilidade. Então, esse canal aqui acabou crescendo um pouco quando eu comecei a trazer sobre persistência. E a base da persistência é a tolerância à frustração. Como que eu vou conseguir caminhar em função de algo se na primeira topada, no primeiro obstáculo, eu desisto daquela situação que eu almejo ou eu desejo? Então, de alguma maneira, quando a gente vai para esses caminhos muito planejados, muito métricos, muito alinhados, muito bem definidos, querendo controlar as circunstâncias, querendo que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso jeito, da nossa maneira, a gente acaba criando um sistema dentro de nós muito frágil. Então, eu não estou aqui dizendo que você não vá utilizar o teu burburinho mental como algo que vai te acrescentar, porque com certeza te acrescenta. Se tu parar para começar a refletir o que está te causando dor e sofrimento, vai te ajudar em se conhecer um pouco melhor e mudar o rumo. Mas a princípio é preciso reconhecer esse conceito de que tentar controlar, tentar que as coisas sejam perfeitas, alinhadas, num método que você mesmo cria, de uma forma que que deveria ser, que tem que ser, acaba levando você a funcionar de uma forma muito frágil. Porque assim como a natureza, e eu gosto muito de estar falando essa regra, que é uma crença que eu utilizo muito nos meus atendimentos, que as coisas são o que são, né? A natureza, ela representa isso, não adianta controlar. As coisas são o que são. E se eu aprendo a mudar a minha forma de pensar diante do obstáculo, e ao invés de eu me fragilizar, tentando controlar todas as circunstâncias, planejar tudo e ter baixa tolerância à frustração, eu posso fazer o contrário. Eu aumento o meu repertório, entendendo mais profundamente que o meu corpo representa antifragilidade. Basta a gente pensar, por exemplo, numa vacina. Dependendo da dose, a vacina é feita com algo que provoca, né, a própria doença em si. Então, se eu pego pequenas doses e eu coloco no meu organismo, isso não me dilacera, isso não me destrói. Então, é perceber que muitas e muitas vezes a gente tem as condições naturais de manifestar a nossa antifragilidade e a gente acaba por escolher o caminho mais fácil. O que é esse caminho mais fácil? É acreditar que temos um poder, quando na verdade não temos. Então a gente se beneficia com o caos quando a gente entende que o caos nos deixa mais fortes. Essa é a ideia central de antifragilidade. Eu, como um corpo vivo, sei que eu não estou aqui para viver para sempre. Eu sei que eu vou morrer. Eu entendo que o meu corpo, ele é falível. Eu entendo. Mas eu me fortaleço na possibilidade de enfrentar os obstáculos e crescer diante dos obstáculos e não tentar fugir das situações, planejando excessivamente. Na maioria das vezes, é isso que está no cerne das ansiedades que as pessoas experimentam. Muito provavelmente é uma baixa tolerância a lidar com a incerteza. E se naturalmente a incerteza faz parte, assim como a natureza, o indivíduo que se fortalece mais e se torna antifrágil é aquele indivíduo que lida com essa tolerância
a frustração, que aprende com ela, que cresce com ela. Então, nem todas as pessoas vão sucumbir diante de um obstáculo. Tanto que a ideia de resiliência é justamente essa ideia, de que diante de um obstáculo eu vou resistir à situação. Mas se a gente parar para pensar o oposto disso, e aquelas pessoas que não só resistem bem às intempéries da vida, quanto elas crescem e se tornam muito melhores. Posso dar um exemplo pessoal meu, né? No vídeo, há uns 2 vídeos atrás, eu falei aqui pra vocês sobre uma situação que eu vivi, que foi um término de um relacionamento, a qual eu deprimi, e que foi muito difícil pra mim, mas que dessa situação eu me tornei uma pessoa melhor. Então, não tô dizendo aqui pra você que, né, você passar por uma situação difícil é fácil. Nem tô dizendo que vai ser sem sofrimento, mas eu tô dizendo que é possível mudar a forma de pensar, principalmente se você começa a analisar alguns pensamentos de natureza muito negativas, dessas origens mais perfeccionistas, que podem estar atrasando esse processo de crescimento. Na situação que eu passei, por exemplo, de um término de um relacionamento, de uma traição, de um divórcio, eu fui atrás de ser melhor. Eu fui atrás de pegar aquilo que tinha me acontecido, pegar a minha parte de responsabilidade naquilo e me tornei uma melhor terapeuta, por exemplo, porque eu passei a estudar relacionamentos, eu passei a estudar sobre casamentos, eu passei a atender casais, eu passei a buscar compreender como eu poderia me tornar melhor, porque eu entendia que de alguma maneira eu tinha uma responsabilidade naquilo que me aconteceu. Então é como eu falei no vídeo, a gente não deve passar muito tempo na posição de vítima. É claro que a posição de vítima faz parte de um processo de dor e de sofrimento, mas esse fenômeno é importante a gente reconhecer que algumas pessoas, não todas as pessoas, diante do caos, elas se beneficiam. É só parar para olhar para a tua vida mesmo. Será se não tem nenhuma história dentro da tua vida onde você se beneficiou com o próprio caos? Então essa é a ideia, né, que eu queria trazer hoje para a gente conversar sobre a importância da gente trabalhar a tolerância à frustração. Imagina que é como se fosse um músculo que você vai trabalhando ali na academia todos os dias. Ele vai atrofiando, ele vai ganhando, né, uma massa, você vai mudando a fisiologia do seu corpo todo dia quando você está trabalhando. Não é que você não possa pegar esses pensamentos e reconhecê-los. Eu acredito que seja esse o caminho. Mas é para começar a se perguntar, isso que eu estou pensando é realmente realista? Ou eu estou buscando um planejamento excessivo, um controle excessivo, eu estou buscando que as coisas sejam do meu jeito? Então, mudar essa visão da vida requer um trabalho árduo, requer um reconhecimento, por exemplo. Passar pelas situações de frustração e seguir mesmo assim. Seguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 vezes, né? A gente, inclusive, se a gente for parar para pensar, pegando um pouco o gancho da infância e a adolescência e assim como a vida adulta, é justamente o crescimento desse repertório. Porque quando a gente olha uma criança, a gente vê uma criança que tem baixa tolerância à frustração, uma criança extremamente egocêntrica, que mal consegue lidar com as emoções quando ela está sentindo raiva, mal consegue definir e nomear isso, porque não tem ainda o intelecto, né, aprofundado para esse movimento, e aos pouquinhos vai no treino do dia a dia, vivendo essa vida que não é para amadores, vai aprendendo a tolerar a frustração. Então a gente consegue reconhecer muitos adultos que têm baixa tolerância à frustração, mas a maioria de nós já foi bastante treinado ao longo da vida para tolerar o desconforto. Então é essa tolerância ao desconforto, aprender a lidar com o fato de que não planejamos todas as coisas, não controlamos todas as coisas, e entender essa parte mais significativa ainda de que cada caos que surgir vai te fazer crescer mais,
é o que está no cerne desse conceito e que provavelmente pode fazer com que você consiga persistir até o fim em algo que você queira muito ou que você esteja muito motivado. Então, começar realmente a reconhecer esses tipos de pensamento, essas crenças que exigem que você queira tudo bonitinho, como se você fosse uma taça de vinho e qualquer coisa te fizesse quebrar. Esse é o primeiro rompimento que precisa ser feito. Afinal, o entendimento é que não tem controle sobre a maioria das situações. As coisas são muito aleatórias que nos acontecem. Nem sempre é porque você pensa positivo ou que você pensa negativo. Às vezes você não controla o seu pensamento e não é o seu pensamento que torna a sua ação real. Então, se muitas coisas nós não somos responsáveis, eu entendendo isso profundamente, eu posso viver dentro do caos de uma forma mais tranquila. Eu posso me beneficiar com o caos. E essa é a ideia central de antifragilidade. Bom, quem ficou curioso sobre esse tema, esse livro aqui eu super indico, que é o da antifragilidade, autor, corrigindo, Nassim Taleb. Eu ia falar Caleb, mas é Nassim Taleb. Vale a pena a leitura, eu sei que é grossinho, ó, tá vendo? Mas eu gosto muito, acho que eu já citei em outros vídeos aqui, o antifrágil, mas é algo que pode sim mudar significativamente a tua vida e fazer com que você persista mais, né, nas coisas que você não tem controle e possa se beneficiar com o caos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje foi bem mais curtinho do que os vídeos que eu costumo fazer. Também não sei se vocês repararam, mas por uma dica de uma amiga minha, eu não tô colocando o microfone, porque eu pensei realmente que o microfone tá muito pior do que se eu tivesse sem. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Espero muito encontrar vocês no próximo vídeo. Até lá!